E agora, com a palavra, o excelentíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Alto, lógico. 1,90 m. Eu sou tão alto que você não está enxergando. Bem, meus amigos e minhas amigas, companheiros de Juiz de Fora que não são reitores, mas que estão aqui participando desse ato, querido companheiro Marcos Davi, reitor da Universidade Federal e presidente da Andice, querido reitor Emanuel Zaguri Torinho, reitor da Universidade Federal do Pará, querida Sandra Regina Goulart, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, querida Denise Pires de Carvalho, reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Márcia Abrão Moura, reitora da Universidade de Brasília, da UNB, companheira Regiane Alves, vice-reitora da Universidade Federal de Juiz de Fora, companheira Margarida, reitora, ex-reitora, ex-deputada federal, ex-candidata a prefeita, atualmente prefeita. Essa minha mãe dizia para mim, Lula, teima. Ela teimou, porque ela perdeu para a reitora, perdeu 3 vezes para a prefeita, e está aí. E eu quero cumprimentar os companheiros Aloysio Mercadante, ex-ministro da Educação, ex-chefe da Casa Civil, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, ex-senador, ex-líder do meu governo. E quero cumprimentar os deputados estaduais e os deputados federais que estão aqui, para dizer para vocês que é uma alegria poder receber esse documento da Andice. Eu queria dizer para vocês que não existe muitas razões para um ex-presidente da República voltar a ser candidato a presidente da República. Sobretudo se nós imaginarmos a situação que está o Brasil. Quando eu me coloquei candidato em 2002, a plena corporação da minha assessoria me orientava e me ensinava e me convencia de que o país estava numa situação muito grave e que era preciso muito trabalho para a gente tentar recuperar o Brasil. Eu, às vezes, chegava a brincar com eles, o Aloysio era um deles, Maria da Conceição Tavares era outra, Paul Singer era outra pessoa, em que eu dizia, poxa, mas se o Brasil está tão difícil como vocês estão dizendo, não é melhor a gente deixar de ser candidato? Porque se quebrar na nossa mão, é que nós vamos estar quebrados. Vocês estão lembrados que naquele tempo, eu vou ver se a memória de vocês está boa, quando nós ganhamos as eleições, nós tínhamos praticamente 12% de inflação, nós tínhamos praticamente 12% de desemprego, nós tínhamos uma dívida externa de 30 bilhões de dólares com o FMI, nós tínhamos uma dívida pública interna de 65% do PIB, e o Brasil não tinha nada de reserva. Quando a gente ia fazer uma reunião ministerial, qualquer coisa que você discutia, qualquer coisa que você tentava propor de fazer como novo, sempre aparecia a palavra gasto, tentando mostrar que a gente não podia fazer outra coisa. Mas aí eu fui lembrando e fui pensando que essa questão do chamado tesoureiro de governo é o mesmo tesoureiro da universidade, é o mesmo tesoureiro de um sindicato, é o mesmo tesoureiro de um clube de futebol. Por exemplo, várias vezes eu queria que o Corinthians comprasse o Messi quando ele estava bom de bola. E o cara dizia, não tem dinheiro. Pois bem, tudo falta dinheiro. Então é preciso que você utilize a criatividade, é preciso que você utilize as razões, sabe, que te obriga a gastar ou não o dinheiro, a fazer ou não o investimento.
E uma coisa muito importante na minha vida foi que na primeira reunião que nós fizemos de governo, eu disse que a palavra gasto não valia para a educação. Era preciso que a gente tentasse recuperar o atraso secular que o Brasil tinha sido submetido. Eu não sei quem foi de vocês que um dia me falou, e eu guardei na cabeça isso, de que a primeira universidade federal brasileira foi, sabe, feita em 1920. E eu fiquei perplexo, eu não acreditava. Eu não acreditava, porque não é possível tantos países mais pobres que nós, menores do que nós, já tinham feito universidade. O Peru fez a primeira em 1554. Então, qual era a explicação para o país maior do continente só ter a primeira universidade em 1920? Ainda porque o rei da Bélgica vinha visitar o Brasil e ele precisava de um título de doutor honoris causa. Então, era preciso criar uma universidade. Então, juntaram os pedaços de faculdade que a gente tinha e fez uma universidade. Eu, sinceramente, não consegui entender e ainda não consigo entender, a não ser o retrocesso mental da elite brasileira, que não queria que o povo estudasse, ou quem sabe, de Portugal, o representante da coroa, porque não tem explicação. Não tem explicação que países menores do que nós tivessem universidade primeiro do que nós. Sabe? E eu comecei a pensar, como é que a gente vai tirar esse atraso que a gente tem? Só tem um jeito. A gente vai ter que fazer mais universidade e a gente vai ter que fazer mais extensões universitárias para levar essas redes universitárias para os alunos. Vou contar uma história para você, reitor. Eu moro numa região que era considerada a região das mais ricas do Brasil, que era a região metropolitana de São Paulo. Lá você não tinha Universidade Federal em Santo André, você não tinha em São Bernardo, você não tinha nada em Diadema, você não tinha nada em Guarulhos e você não tinha nada em Osasco, e muito menos em São Bernardo. Não existia nada federal naquela região. A região mais industrializada do país, a região, sabe, que tem um total de 22 milhões de habitantes. Então nós resolvemos tomar a atitude de que era preciso fazer mais universidade. Se não tivesse dinheiro, a gente tinha que arrumar. E se não tivesse onde buscar, a gente teria que ir no corte de outros ministérios colocar mais dinheiro para a educação. E foi assim que nós tomamos a atitude de fazer mais universidade. E eu tenho muito orgulho de, no dia de hoje, estar conversando com vocês e até hoje eu ser o único presidente sem diploma universitário que fiz mais universidade nesse país. E mais extensões universitárias. E vocês me entregam um documento num momento muito especial da minha vida. Eu tenho 76 anos de idade, já fui presidente da República. Acho que será um trabalho maluco voltar a presidir e fazer mais do que eu fiz.
possa se formar, possa ser cientista e possa ajudar esse país a se transformar num país altamente desenvolvido do ponto de vista econômico, do ponto de vista intelectual. Sabe, esse país tem que ser algo superior ao que nós somos em 500 anos de história. Então você já leva vantagem, reitor, como o presidente Dan disse, porque você sabe que eu tenho que votar para fazer mais do que eu fiz. Então, você já sabe que nós precisamos envolver a universidade em outras coisas. A universidade não pode ser um centro, sabe, de luxo para produzir para ela própria. A universidade precisa se abrir para a sociedade. As pesquisas têm que ser transformadas em produtos industrializados para que as pessoas possam, sabe, produzir, para que as pessoas possam. Não é possível. Não é possível você fazer uma tese acadêmica extraordinária, guarda numa gaveta, a gente não tenta transformar aquilo num produto para o bem da humanidade, para o bem do país. Então eu quero que você saiba o seguinte, meu caro reitor, o presidente Dan disse, eu vou votar com mais vontade, vou votar com mais experiência e vou votar com mais disposição de fazer mais do que eu fiz nesse país, porque eu sinto vergonha. O país que eu deixei. E 12 anos depois desse país, ao invés de ter avançado a um padrão Noruega, a um padrão França, a um padrão... Esse país retrocedeu a um padrão de país mais pobre, porque nós chegamos a ser a 6ª economia do mundo, voltamos a ser a 12ª economia do mundo. Porque nós conseguimos aumentar o poder executivo. Foi nos nossos governos que as camadas mais pobres tiveram quase 20% de aumento real a mais do que a chamada parte mais rica da sociedade. Numa demonstração de que é possível distribuir renda, de que é possível crescer e fazer com que o povo participe daquilo que nós, sabe, produzimos nesse país. É com esse objetivo que eu recebo esse documento de vocês. Não é um documento de enfeite. Até porque eu disse numa reunião com os reitores, eu disse numa reunião com o reitor da Unicamp, em São Paulo, uma das primeiras coisas que vão ter que fazer no mês de janeiro é colocar esse terno de você na lavanderia, mandar lavá-los, passar, se puder, coloque gravata nova, porque ainda no mês de janeiro nós vamos convocar uma reunião de reitores para a gente discutir o futuro das universidades brasileiras. Porque vocês vão ter que participar de muita coisa nesse país e não apenas participar das coisas pertinentes ao interno da universidade. É preciso que vocês participem para fora da universidade. Quando a gente fica discutindo emprego, é preciso discutir o novo, é preciso pensar o novo emprego. Que novo emprego? O que é que nós vamos criar para gerar emprego para essa juventude? Tem muita gente que fala a palavra novo e quando você pergunta o que é que vai criar, não sabe. Porque o mundo que nós conhecíamos desabou. A indústria que nós conhecíamos mudou. Eu lembro com muita saudade, quando eu era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, nós tínhamos 44 mil trabalhadores na Volkswagen, 44 mil trabalhadores, e produzia 1.200 carros por dia. Hoje nós temos 7 mil trabalhadores e produz quase 3 mil carros por dia. Apenas com 7 mil. Onde foram esses 33 mil trabalhadores que perderam o emprego? Aonde foram esses trabalhadores da Ford que fechou? Aonde foram esses trabalhadores das empresas que, sabe, simplesmente fecharam? Porque os avanços tecnológicos são necessários à humanidade, são precisos à humanidade, mas toda vez que o avanço tecnológico, uma carrada de gente fica fora do espaço. Nós temos que criar outros espaços. Foi assim quando inventaram o trem a vapor. Foi assim quando inventaram todas as coisas modernas que nós conhecemos. O mundo vai acabar porque tem coisa nova. Não, a sociedade se recriou, ela se reinventou e a gente criou novas formas. Quero confessar para vocês que eu tenho muito medo desse mundo dos algoritmos.
Tenho muito medo. E nós vamos precisar de vocês. Não para tirar o meu medo, para dar resposta para a sociedade. Que tipo de emprego que a gente vai arrumar para a juventude brasileira hoje? Não é os aplicativos que nós conhecemos. Não é os aplicativos, não é entregador de pizza ou trabalhador com Uber. É preciso algo mais sofisticado. É preciso algo que pague mais. É preciso algo que justifique o cara ter feito um curso na universidade, ter tirado um diploma para ter um emprego decente e não para ir trabalhar com Uber. Trabalhar num lugar que ele não conhece o seu patrão, que ele não vê o seu patrão, que ele não tem descanso semanal remunerado, que ele não tem férias, sabe? Que ele tem que trabalhar mais horas do que o necessário para poder sobreviver. E eu vou precisar da universidade. Porque o que está acontecendo no mundo é o seguinte: o que está acontecendo no mundo é que ninguém tem resposta para isso hoje. E eu vou desafiar a universidade a pensar nisso. É a universidade, são os trabalhadores, o sindicato, são os empresários, sentar em volta de uma mesa e dizer o que nós vamos produzir para gerar emprego. Nós queremos fazer uma política de industrialização nesse país. Que tipo de indústria a gente vai criar nesse país? Essa cidade aqui é uma cidade industrial. Essa cidade aqui é uma cidade que participa de uma região rica. Essa cidade aqui já foi mais rica do que ela é hoje. Já teve um padrão de vida melhor do que ela tem hoje. Como é que nós vamos recriar essa melhora de vida para as pessoas que todos nós prometemos? Eu posso contar para vocês uma coisa: não haverá teto de gasto no nosso governo. Não que eu vá ser irresponsável gastar para endividar o futuro da nação, não. É porque nós vamos ter que gastar naquilo que é necessário, na produção de ativos produtivos, de ativos rentáveis. A educação é um ativo rentável, é a coisa que dá o retorno mais rápido para que a gente possa produzir. Quem vai derrubar o gasto com relação ao PIB é o crescimento econômico, não é o corte orçamentário. Faça a economia crescer que você vai derrubar a diferença. Eu comecei contando para vocês que nós tínhamos uma dívida de 65% quando entramos. Quando o PT deixou o governo, tinha 32% só de dívida. O Brasil nunca teve reserva internacional e quando nós deixamos o governo, nós tínhamos 370 bilhões de dólares, que é o colchão que segura a economia brasileira até hoje. Esse país exportava 100 bilhões de dólares. Não sei se vocês estão lembrados de uma fotografia, quando nós chegamos a 100 bilhões de dólares de comércio exterior, a gente colocou um container pendurado no guindaste, na frente do Ministério da Indústria e Comércio. O Brasil chegou a ter 512 bilhões de fluxo de comércio exterior. O comércio do Brasil com a Argentina era apenas 7 bilhões de dólares. O fluxo total entre comprar e vender, quando nós deixamos o governo, era 39 bilhões de dólares. Então nós temos que parar de reclamar o que falta e aprender a fazer o que precisa ser feito. É fazendo o que precisa que a gente vai fazer a economia crescer, que a gente vai fazer os empregos aparecerem, porque eu criei uma lei chamada Primeiro Emprego. Eu acreditava, eu vou criar uma lei de primeiro emprego. Não gerou um emprego. Nós dávamos R$200 para quem contratasse o moleque. Por que não gerou emprego? Porque o empresário ele só vai oferecer emprego se ele estiver ganhando dinheiro. Se não tiver dinheiro, e se não tiver comércio, se não tiver consumo, para que ele vai contratar um trabalhador? Foi quando nós começamos, e eu vou terminar dizendo o seguinte: a lição que eu aprendi é o seguinte, foi quando nós colocamos o pobre no orçamento da União. Quando uma massa enorme de 36 milhões de brasileiros saíram da miséria absoluta, quando 40 milhões de brasileiros pobres começaram a ter um padrão de consumo de classe média baixa, a indústria brasileira resolveu produzir. E nós chegamos a produzir quase 4 milhões de carros. Hoje está vendendo 2 milhões de carros. A metade do que a gente vendia em 2010. Você disse que o orçamento é metade do que era em 2015. Muitas coisas está metade do que era em 2015.
A única coisa que é o dobro do que é 2015 é a safadeza, a disfarçatez e a quantidade de mentira que conta o atual ocupante do cargo de presidente da República. E isso não tem quem ajude a mudar, se não for vocês. Eu às vezes falo para Luiz Mercadante, pô, os reitores estão brigando pouco, os estudantes estão brigando pouco, eles estão desmontando tudo o que foi feito. Desmontando, tirando com a mão. E vocês sabem que eu nunca perguntei se o reitor é de um partido político ou de outro. Vocês sabem que eu nunca perguntei se ele é católico, evangélico, qualquer religião. Nunca perguntei se ele é corintiano. Eu preferia que fosse corintiano, mas ele não tem problema. Porque quem tem que indicar o reitor não é o presidente da República que sabe quem é bom para a universidade. Quem sabe quem é bom é quem está lá dentro da universidade. Portanto, vai votar a tal da autonomia, inclusive com autonomia financeira, para que a gente possa fazer a revolução que nós queremos sonhar nesse país. Portanto, meu querido companheiro Marco Davi, você tem uma sorte. Você pode ter certeza que você é o cara da Andif que tem mais sorte. Porque se tiver eleição, se eu for candidato e só ganhar as eleições, você vai ter tudo o que você está pedindo e um pouco mais. Você pode nem acreditar, porque é isso que falta para mudar esse país. Um abraço e obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos a presença de todos e todas. Obrigado, presidente Lula, pelo carinho com a educação brasileira.